Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, como é que vocês estão? Eu gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, a acompanhar comigo com muita atenção. Se você tiver com a sua Bíblia aí na mão, abra ela e acompanhe comigo. E se você não tiver a Bíblia impressa, dessa Bíblia aqui, se tiver no seu celular, com a Bíblia instalada no seu celular, também acompanhe comigo. E existe mais uma opção. Você pode, você pode ler a sua Bíblia também no Google. Você pesquisa no Google Bíblia Sagrada. Então, existem essas maneiras de você acompanhar a Bíblia juntamente comigo. Ler a Bíblia a qualquer momento que você quiser, onde você estiver, no seu celular, você pode ler a Bíblia. Então eu gostaria de convidar você, já que eu te dei essas dicas, e você está por dentro de tudo, está sabendo de tudo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 12:17. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja, o dragão, ele fica irado contra a mulher, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e diz que ele se põe em pé sobre a areia do mar. O que significa essas palavras que João fala aqui no livro de Apocalipse? Primeiro, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão que a Bíblia fala, que a Bíblia se refere aqui, é Satanás. Ele se ira contra a mulher. Mulher significa igreja. Ou seja, ele se ira contra a mulher e vai fazer guerra. E vai fazer guerra com os restantes da sua descendência. Ele se ira contra a igreja. Mas como é que um dragão se ira contra a igreja? Como é que Satanás, representado pelo dragão, se ira contra a igreja? Da seguinte forma: ele usa igrejas falsas, usa poderes religiosos para levar a mentira, para enganar as pessoas. Lê a palavra de Deus, que é a verdade, para ensinar de forma distorcida, ou seja, para ensinar a mentira. E quando a Bíblia diz que ele se ira contra a mulher e vai fazer guerra com os restos da sua descendência, ele no passado usou um poder político juntamente com um poder religioso para perseguir os cristãos. E você sabe por quanto tempo Satanás perseguiu os cristãos? Por 1260 anos. Foram 1260 anos de perseguição. A pessoa não podia pregar a palavra de Deus, não podia falar no nome de Jesus, que era preso, era condenado, era preso, era julgado, era condenado à morte. Então essa é a peleja que o dragão faz contra a mulher, que é a igreja de Deus, que é a igreja verdadeira. Por que eu estou falando igreja verdadeira? Porque existe muitas igrejas falsas, espalhadas por todo o mundo. E aqui disse: foi pelejar com os restantes da sua descendência, Toda
a igreja de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, foi perseguida durante 1260 anos. Em que época? Na Idade Média, quando os valdenses eram cristãos verdadeiros e sofreram essa perseguição que durou 1260 anos. 1260 anos de perseguição, de morte contra os cristãos, de tortura. Diz a história, Ellen G. White diz que no seu livro O Grande Conflito, eu aconselho você para ler, que as pessoas eram queimadas vivas, eram amarradas numa estaca, feita uma fogueira nos pés da pessoa, e eram queimadas vivas. Mas mesmo assim, em face da morte, a Bíblia diz, elas não se entregaram, elas não deixaram de fazer a vontade de Deus. Preferiram morrer a negar a sua fé. Esses eram cristãos verdadeiros. Eram dois poderes. Um poder religioso, juntamente com o poder político, para praticar todo tipo de crueldade contra os cristãos. E eu mencionei, muitos foram queimados vivos. Outros eram colocados em arenas cheias de leões famintos para serem devorados. Esse foi o preço pago pelos cristãos por seguir a Jesus. Mas mesmo assim, como eu já falei e repito, eles não negaram a sua fé, não abandonaram a Deus, não deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo. E eu ainda não terminei, ainda não expliquei o versículo completo, que diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra a sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, aqueles cristãos sinceros, cristãos de verdade, guardaram todos os mandamentos de Deus. Não negaram, não deixaram de obedecer a Deus. E tem o testemunho de Jesus. Eles seguiam a Jesus, guardando seus mandamentos, obedecendo a sua lei. E tinham o testemunho de Jesus. Meu amigo, eu quero convidar você a fazer parte dessa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu quero convidar você para ir lá no capítulo 19, verso 10. Deixa eu conferir aqui. Apocalipse 19, verso 10. Apocalipse 10, vou ver se dá tempo aqui, que o tempo está acabando. Apocalipse 19, 10. Diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo, João, se prostrou aos pés do anjo, e ele diz: não faças isso, que eu sou conservo teu, adoro só Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor venha habitar nos corações de cada um de vocês.